Originalmente eu nem ia na minha mãe hoje, porque eu tô muito asmado. Ontem nem consegui fazer uma live que durasse o tempo que eu precisava que ela durasse, porque tava difícil respirar. E não é nem a minha asma, sabe? É o clima dessa cidade, a poluição dessa cidade, a fumaça dessa cidade, a poeira dessa cidade. E se tudo der certo, na graça de Deus Pai, daqui a um mês eu vou estar no distrito de São Bartolomeu, cuidando das minhas plantinhas. Vai ser um começo muito difícil, que a gente não tem dinheiro e tal, mas eu vou respirar. Então, vai dar tudo certo. Bom, outro motivo de eu ter resolvido ir foi que o seu Wagner deixou peixe pra mim. Aí, lógico, né? Não vou comer o peixe sozinho, vou levar o peixe lá pra minha mãe e voltar. Não vai ter jeito de eu ficar pro almoço porque tá muito quente e aí fica mais seco ainda, é difícil. Aí já que eu tô levando peixe, levo pão também. É isso, mas vamos falar sobre geopolítica. Ontem foi uma lástima mesmo eu não ter conseguido ir até o fim como eu queria, por causa da respiração. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Pensa numa live que eu preparei. E a razão simples é que o debate que se trava sobre geopolítica está cada vez mais superficial. Mesmo aquele feito por gente honestamente bem intencionada. O debate está muito superficial. Por exemplo, já que a gente sempre faz um resumo da live no primeiro vídeo da manhã, vamos explicar. A base da nossa tese foram as declarações do presidente Lula sobre a Venezuela, replicada ipsis literis e criticada por amplos setores da chamada esquerda, certo? É como se o Lula não quisesse a Venezuela nos BRICS, o Lula está interferindo, o Lula está envergonhando o Brasil, tá feio o Lula. E aí, gente, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que deveria ser óbvia. Uma declaração é só uma declaração, é só uma fala, não significa nada. Teve um rabino judeu que veio no Império Romano, chamado Jesus, e ele disse o seguinte: julgue pelas ações, não pelas palavras. Pelas ações que você saberá. E eu diria que são palavras muito sábias. Porque, na verdade, o que aconteceu? A posição do Brasil fez com que os Estados Unidos deixassem de reconhecer o golpista lá como um novo Guaidó. Então agora os Estados Unidos não têm um plano B. Então o golpista não é mais reconhecido pelos Estados Unidos, certo? Não é mais reconhecido. E isso é bom, isso é ótimo para a Venezuela, sobretudo. O jogo de palavras, o mise-en-scène, não faz tanta diferença quanto o fato de que os Estados Unidos desreconheceram o autoproclamado presidente golpista. Tanto isso é verdade que ele é um ex-agente da CIA, né? Que trabalhou na repressão em El Salvador nos anos 80, conforme se descobriu. Mas tem uma tal de Corina do lado dele que é uma... E ela ficou griladíssima com a fala do Lula sugerindo novas eleições. Ela ficou muito mais pistola do que a esquerda brasileira. Porque sugerir novas eleições ou governo de coalizão significa também dizer que o golpista não é legítimo. E para eles isso foi horrível, para a oposição venezuelana. Esse é o fato. Mas a questão é muito mais profunda do que essa. O exemplo que eu dei, inclusive a capa da live, foi um iceberg. Por que um iceberg? Por dois motivos. O primeiro motivo é que o iceberg você só vê um sexto dele, que é a parcela que está acima da superfície das águas. Os outros 5 sextos, que é o grosso da massa do iceberg, você não vê. Foram os outros 5 sextos,
que afundaram o Titanic. Não foi a parte superficial. O Titanic foi rasgado pela parte do iceberg que eles não viam. Na verdade, tecnicamente, realmente foi isso. O que acontece? O Titanic não afundou porque bateu no Titanic, no iceberg. Titanic afundou porque foi rasgado pelo iceberg. É muito comum a crença de que o Titanic afunda porque houve uma colisão. Não, de forma nenhuma. Se tivesse havido uma colisão, ele não teria afundado. O que aconteceu? Tentando se desviar do iceberg, o comandante do navio acabou rasgando o próprio. Como assim? Debaixo da água, que ninguém estava vendo, inclusive porque era de noite, o iceberg tinha umas pontas. E ao virar para desviar, ele encostou o corpo do navio nessas pontas do iceberg, que rasgaram ele praticamente da proa até a popa. E foi através desse rasgado de apenas um dos lados do navio que a água entrou. E aí o navio adernou, quebrou e afundou. Então, se tivesse batido, não teria afundado. A questão é que eles não repararam, não prestaram atenção no fato de que você não vê o que está debaixo das águas. E aí o Titanic afunda. Perfeito? Foi isso que aconteceu. Então, no sentido análogo, as declarações do Lula e não sei o que mais dizem respeito apenas ao que está na superfície. Nós não estamos vendo o que está acontecendo debaixo da superfície. A Globo não está vendo. Qual que é o nome daquele golpista americano? Glenn, né? Também não está vendo. Glenn não está vendo. 247 não está vendo, a Folha não está vendo, o Estadão não está vendo, a BBC não está vendo, o PCBR não está vendo. E se eles estivessem vendo, eu duvido muito que eles nos contassem. Então, toda a crítica, todo o auê, todo o pessimismo, todo o negativismo, toda a urucubaca é em cima do que todo mundo vê. Mas nunca o que realmente decide é o que todo mundo vê. Vou dar um exemplo. O Pacto Ribbentrop-Molotov. Todo mundo viu. Menos o acordo secreto que a Alemanha fez com a União Soviética. As cláusulas secretas são o que importam, não é o que todo mundo vê. O que todo mundo vê é para o consumo do populacho. É para o nosso consumo. É o que ninguém vê que realmente importa. É o que se esconde. Essa é a parte que realmente importa. Então as críticas estão sendo feitas em cima das aparências. E convenhamos que fazer crítica em cima das aparências não é lá muito inteligente nem muito esperto. Certo? Crítica em cima das aparências, não. Tem forma melhor de você criticar. Eu não sei se hoje é a cesta do frango ou a cesta do porco. Mas acho que é a do frango. Eu achei que era do porco, mas é a do frango. E frango acho que a minha mãe já tem. E eu já tô levando peixe, eu não tenho dinheiro. Então, esperar, né? Gente, eu adoro uva. Uma das coisas que eu quero plantar, com certeza eu vou plantar lá nas minhas terrinhas, vai ser uma videira que eu vou produzir vinho. Ah, você precisa de... Não precisa muito não. Técnica, não sei o que. Gente, o vinho é produzido há 10 mil anos. É basicamente, você amassa a uva e fermenta ela. Ah, mas você precisa de não sei o que, não precisa de muito equipamento não, gente, pelo amor de Deus. Se eu quisesse fazer uma produção industrial, eu precisava. Mas eu quero fazer um vinho como eu pretendo fazer, tudo, natural. Não vai ser um vinho para ser apreciado por sommeliers da farinha Lima, não. É um vinho gostoso, sadio, que as pessoas vão tomar quando estiverem lá no nosso restaurantezinho, que é um vinho que nós mesmos fabricamos.
Já tem até a caça de uvas. Inclusive, ó, como eu disse, a gente precisa de Pix, porque a gente não é monetizado, né? Mas se você quiser doar sementes ou mudas, nós agradecemos da mesma forma. Caso você queira saber o tipo de uva que a gente quer plantar, é a Moscato. Moscato vermelha. Essa é a uva que nós pretendemos plantar. Então, não quero doar Pix pro Leider, não. Nem quero ir no apoia-se dele. Eu quero doar sementes ou mudas. Perfeito. Para nós está ótimo, tá maravilhoso. Porque a gente quer uva Moscato por uma razão específica. É uma das espécies das variedades, né? Mais antigas de uva que existem. E das mais antigas, a maioria das mais antigas é georgiana, né? Das mais antigas é virtualmente a única que está acessível para nós. Eu não tenho dinheiro para ir na Geórgia trazer muda de uva. Mas com algum apoio eu consigo comprar muda de uva Moscato, ou Moscatel, tem gente que chama Moscatel, aqui no Brasil e plantar. É isso. Mas vamos voltar ao nosso caso, que nós estávamos falando. A grande questão aqui é que tem sido feita uma série enorme de críticas e de análises baseadas no que está na superfície das coisas. Vou dar outro exemplo. Bangladesh. Eu mesmo critiquei o Modi por não ter se atentado. Mas eu não tinha parado para prestar atenção em algumas coisas. Certo? Então eu errei feio, errei rude. Ao não analisar com calma, ao não tentar entender o que está acontecendo nas profundezas. Na superfície, os Estados Unidos deram um golpe de Estado branco, trocando a presidenta legitimamente eleita e governante por um banqueiro neoliberal, do agrado deles, de 83 anos, que certamente vai ser substituído no futuro por um radical islâmico, para levar o caos em Bangladesh e exportar esse caos para a Índia. Provavelmente com a ideia de expulsar os 5 milhões de hinduístas que vivem em Bangladesh. E forçar uma imigração em massa e problemas enormes para a Índia. E talvez até forjar uma reaproximação com o Paquistão, para criar um arco islâmico contra os indianos. E essa foi a análise basicamente da maioria dos analistas, né? Porque deu ruim e tal, o Bangladesh era um candidato forte a ingressar nos BRICS, e por causa disso agora Bangladesh está sob a influência dos Estados Unidos da América. E quem perdeu nessa brincadeira não foi só a Índia, a China perdeu muito também, porque Bangladesh era uma das rotas de uma tentativa que eles estão fazendo de aproximação com a Índia, inclusive, de conectar o Império do Meio a Bharat, certo? Através de Mianmar, inclusive. E agora esses planos vão para o buraco, né? Da mesma forma, a Tailândia estava super ansiosa e animada para entrar nos BRICS 3 semanas atrás. Até que agora o Tribunal Constitucional de lá, sempre juiz, foi-se o tempo que os Estados Unidos apoiavam militares, agora eles apoiam o Poder Judiciário, né? Declarou o presidente incapaz moralmente porque ele indicou alguém condenado como ministro. Gente, por esse raciocínio, o governo Bolsonaro não poderia, né? Por favor, né? De toda forma, nem vou entrar nesse mérito. Foi um golpe branco para substituir o primeiro-ministro pró-BRICS e pró-China que havia em Bangladesh, com consequências também danosas e tal. E aí a gente pensa, porra, os BRICS sofreram então uma série de golpes, mas isso é só a superfície dos fatos, porque os países queriam entrar muito nos BRICS,
Mas a questão é, os BRICS realmente querem esses países? Compensa crescer de toda forma? Vamos pensar o seguinte. Ontem na live eu fiz um levantamento histórico no qual eu busquei demonstrar que o que destruiu o mercado comum europeu, o que arrebentou a Europa, foi a entrada do Reino Unido no grupo em 1973. Logo após eles terem dado um jeito no governo de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ele negava por todos os meios a entrada do Reino Unido no mercado comum europeu, sob o argumento que eles nunca foram europeus, eles eram lacaios dos Estados Unidos e eles estavam entrando lá para destruir o mercado comum europeu, não para fazer ele crescer. Então, somente depois da morte de Charles de Gaulle, criou-se as condições políticas para que, disfarçado com a entrada da Irlanda e da Dinamarca, o Reino Unido ingressasse na União Europeia. E aconteceu exatamente tudo aquilo que o Charles de Gaulle previu. Tanto que o Reino Unido acabou saindo da União Europeia, mas não sem antes lançar dentro dela as bases da destruição. Tratado de Maastricht e Tratado de Lisboa, que transformaram a União Europeia num mero lacaio dos Estados Unidos, como o Charles de Gaulle havia previsto. Perfeito? Foi o que aconteceu. Então, entrar, tem 10 membros. Vocês imaginam se a Argentina tivesse nos BRICS? Vocês conseguem imaginar Milei nos BRICS? O que já não teria acontecido de inferno? Já imaginaram? Milei nos BRICS. Milei, o destruidor da Argentina, o traidor sionista, o aliado de Netanyahu, o servo do Elon Musk, a vadia dos Estados Unidos. Imagina ele nos BRICS. O que teria acontecido? Agora imagina se Bangladesh tivesse entrado nos BRICS e agora tivesse tido um golpe de Estado. Imagina o tamanho da saia justa. Ou se a Tailândia já tivesse ingressado e agora tem um golpe de Estado. O tamanho do problema. Então, gente, crescer para qualquer lado não é necessariamente bom. Não é passar de 5 para 10, de 10 para 15, 15 para 20, 20 para 30, 30 para 50, 50 para 100, não. Não é assim que as coisas funcionam, não. É muito mais importante o bloco ter coesão interna do que ele ser grande. Olha o que aconteceu com o mercado comum europeu, que virou União Europeia e que virou a prostituta barata dos Estados Unidos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com a Europa. Será que as pessoas vêm e não aprendem? Ou acham que não tem nenhuma lição a ser ensinada? Por favor, né, gente? Por favor. Vamos falar sério aqui. Vamos tentar fazer uma análise profunda. Como é o corpo dos icebergs. Correto? E aí, no caso do Maduro, nós não estamos sabendo do que está acontecendo de fato, e provavelmente nunca saberemos, ou se soubermos vai ser daqui a muitos anos. A gente não sabe. É muita pretensão achar que tudo que importa é tão público que a mídia está divulgando. E é muita estupidez acreditar que a mídia, mesmo que saiba o que está acontecendo, considerando aos interesses que ela serve, para quem ela trabalha, esteja minimamente interessada em nos informar de verdade. Como a gente baliza a nossa opinião pelas falas de um moleque que trabalha no Globo? Em que momento a gente se esqueceu do Brizola? Em qual momento? A gente esqueceu o que a Globo é, o que ela representa e o que ela já fez contra o nosso povo e nosso país. Aí a gente agora está acreditando nela. A gente agora está acreditando no 247. A gente agora está acreditando na BBC. A gente agora está acreditando no New York Times. Foi o que aconteceu? É isso? Ah, gente, por favor. Por favor. Agora a gente vai ser pautado pela Folha. É isso, é o que falta, né? Pautado pela Folha. Pelo Estadão, pela Revista Oeste. É isso que nós queremos. Essa é a base das nossas discussões. Deu no G1.
Saiu no UOL. Ô pessoas, por favor, não faça isso comigo não. Há quanto tempo eu venho falando, cara, não confie nesses, com todo respeito à bosta, nesses merdas. Não confie neles não. Eles mentem como respiram. Eles são golpistas, são traiçoeiros. E aí, ignorando. E Brizola falava isso antes de mim, cara. Que, pelo amor de Deus. Brizola falava isso antes de mim. Ele falou muito, ele falou a vida inteira. E agora a gente nega tudo isso para fazer exatamente aquilo que a gente sabe que nunca deve fazer, que é ser pautado por eles. Não vai rolar, gente. Sério, de verdade. Não é assim que a banda toca. Correto? Não é assim que a gente faz uma boa análise. Nem que a gente faz uma análise medíocre. É assim que a gente faz uma análise merda, sendo pautado por esses tipos, por esses meios. Perfeito? Ah, gente, minha folha de manga acabou. Vou pegar mais algumas para levar para casa. Chazinho contra a asma. Só um momento, daqui a pouco eu volto. Pronto. Peraí, não, isso aí. Achei que era mangava, né? Não. É. Aquela fruta que eles usam para fazer suco, uma fruta branca. Esqueço o nome dela. E também tem caju. Vamos lá. Voltando aqui. Perdão pela. Então, gente, com a devida vênia, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo para o fato já conhecido, já sabido, já aceito por nós, inclusive, de que eles não são fontes de nada, a não ser mentira, desinformação, meia verdade. Ah, esse aqui também é um remédio bom. Peraí. Pronto, recolhemos folhas. Voltando aqui. Do ponto de vista geopolítico, a gente tende a imaginar que a entrada da Venezuela, com seus 300 bilhões de barris de petróleo em reservas, é um acréscimo muito grande ao grupo. Essa é uma visão que a gente tende a achar correta, né? Porque 300 bilhões de barris de petróleo são 300 bilhões de barris de petróleo. 24 trilhões de dólares em petróleo. Mas a questão é, se você tivesse que escolher entre dois lagos, um repleto de pirarucus de 100 quilos e outro com peixes um pouco mais modestos, mas que você pudesse pescar, você prefere ver os grandes peixes nadando fora do seu alcance, ou os peixes um pouco menores que você pode pescar quando quiser, que você pode contar com eles? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O seu Wagner me deu algumas tilápias e eu tô levando elas para minha mãe. Eu prefiro muito mais o quilo de tilápias que eu ganhei do seu Wagner. Ganhei um pouco mais, fiquei com algumas para mim. Prefiro muito mais o 1,5 kg de tilápias que eu ganhei do seu Wagner, que estão aqui congeladas, limpinhas, e que eu posso levar a maior parte para minha mãe, do que pirarucus que eu não posso pegar. Então o fato da Venezuela ter tanto petróleo não qualifica para entrar nos BRICS. Não qualifica, até porque o bloco já tem muito petróleo. A Arábia Saudita é dos BRICS. A Rússia é dos BRICS. O Brasil é dos BRICS. Os Emirados Árabes Unidos são dos BRICS. Já tem bastante petróleo. É claro que mais sempre ajuda. Mas realmente o Maduro não vai dar uma de Milei? Ou dito de outra forma, talvez não seja a hora de manter o Maduro no poder, evitar a escalada da guerra com os Estados Unidos,
Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Ontem alguém me fez uma pergunta 3 vezes e eu não pude responder. Sabe, não pude responder. Não pude responder porque eu tinha uma pauta e eu não tinha oxigênio, não tinha tempo. Mas hoje eu vou responder. Alguém no nosso canal perguntou 3 vezes. E o Egito e o Brasil? E o Egito e o Brasil? E o Egito e o Brasil? Foi uma pergunta extremamente inteligente. De uma pessoa que percebe as coisas. Mas como assim o Egito e o Brasil? Deixa eu explicar. Que a Arábia Saudita definitivamente não está do lado de Israel, só o Xoxélio ainda não percebeu ou não quer ver. Que o Erdogan não é o traidor miserável, mas assim como Rússia e a Arábia Saudita está contra Israel, só o Roque, o falador e o Xoxélio não querem entender. Então já está óbvio. Agora, e o Egito? Se Sua Alteza, se o Erdogan, nós sabemos de que lado estão, e o Al-Sisi? Muita gente ainda fala do Egito. Ah, o Al-Sisi é um traidor. Todo mundo para esse povo é traidor. Só eles que não são, né? Só eles são as fadas do compromisso. Vou dizer uma coisa para vocês. O papel do Egito é importantíssimo. Desde que ele não entre na guerra. O objetivo não é desviver os israelenses. O objetivo do eixo da resistência, expandido para as nações que estão apoiando o eixo da resistência, Rússia, Irã e China, porque Rússia, Irã e China, claro e nitidamente, estão apoiando o eixo da resistência. Claro e nitidamente eles enxergaram Israel como o mal e o perigo que Israel representa. Não pode haver Estado de Israel. Eles entenderam isso, nitidamente eles entenderam. Mas qual que é a estratégia? Desviver os milhões de colonos europeus orientais que ocuparam o sudoeste da Ásia? Não, isso transformaria eles em vítimas. E a última coisa que você quer, no longo prazo, é transformar um dos grupos humanos mais odiosos que já habitaram esse planeta, no caso os sionistas, em vítimas. Eles são os caras que desvivem crianças, mulheres, que as atrocidades que eles fizeram, eles mesmos mostraram. Não tem como negar, não. Eles mesmos mostraram, certo? O horror que eles representam, eles mesmos dizem. Mas aí você vai transformar eles em vítimas? Nunca, jamais. Então o objetivo é fazer com que eles migrem. Sobrou o quê? 6 milhões deles? 1 milhão já fugiu? 2, 3 milhões que fugirem está ótimo. E o que restar? O que restar os palestinos resolvem. Os palestinos têm legitimidade. Só que para os palestinos darem conta de resolver, o Estado ilegítimo tem que ser desmontado. Perfeito? E outra coisa, esses milhões vão fugir para onde? Para a Lua? O aeroporto Ben Gurion vive mais fechado do que aberto. O espaço aéreo sobre aquela região passa mais tempo fechado do que aberto. Por onde essas pessoas vão fugir? Pelo Egito. Sabe as cidades que os próprios israelenses queriam mandar os gazaítas para lá? Então, vai servir de abrigo para eles. Para os próprios israelenses, para os próprios sionistas, por ironia do destino. E de lá, o Egito, se conseguir manter eles no mesmo lugar, por exemplo, na capital em construção, financiada por China e Arábia Saudita, ou nas cidades de Lona, financiada por Arábia Saudita e Catar, se o Egito permitir a entrada desses israelenses, e eles ficam lá por um tempo, e depois eles são mandados de volta para os buracos de onde eles vieram, ótimo, você tem uma saída, que não seja um massacre. Bom, os que resolverem ficar e enfrentar as vítimas deles, bom, isso aí foi uma escolha deles, né? O que acontecer é justo, os palestinos que decidam. Mas você não quer que essa seja feita de vítima. Você não precisa que seja feita de vítima. Na verdade, você tem que evitar isso a qualquer preço. Que aqueles monstros sejam taxados de vítimas. Essa é a questão. Os monstros não são vítimas. Certo? Os monstros não são vítimas. Os monstros são simplesmente monstruosos, abjetos, repulsivos, repugnantes. É isso que eles são. Tudo que eles não são, são vítimas. E para isso você precisa do Egito, para servir de lugar de passagem. O Egito tem que ficar na dele.
Bom, e o Brasil? Qual que é o papel do Brasil? Precisa-se de um canto de paz. Precisa de um canto de paz. Qual que é o canto de paz nesse mundo que não seja a América do Sul? Que não seja o Brasil? Você pode transformar o Brasil num terreiro de paz. O Brasil não tem condição de fazer guerra. O Brasil não tem condição de fazer guerra. Nós não temos arma, não temos equipamento, não temos soldado. Nossos militares são os gordos, bunda moles, mamateiro inútil. Nós não temos condição de fazer guerra. Mas nós temos condição de fazer paz. É algo que vale a pena ser mantido. E talvez esse seja o objetivo oculto. Que não seja comunicado a nós. Faz sentido que não seja comunicado a nós, já que a função é estratégica. Então, de toda forma, é isso. Fiquem tranquilos. Mantenham a paz. Mantenham o sossego. Não se deixem enganar por boçais, por gente mentirosa. Tenham um ótimo dia e até a próxima.